Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Maicon Morales e a gente vai dar continuidade aos nossos estudos do segundo bimestre, agora abordando um tema que até os dias de hoje traz muita polêmica, que é a Revolução Russa de 1917. É o tema ou o acontecimento histórico que tira suspiros, né? Tem suspiros apaixonados e pessoas querendo morder o cotovelo de ódio por conta desses acontecimentos. E por que que a Revolução Russa ela traz tantas paixões e ódios? Porque ela implementa, né, a Revolução Russa, ela implementa o primeiro Estado socialista da história, né, que consequentemente é relacionado ao comunismo, que muitas pessoas não conhecem o que é o comunismo, né? Tem uma imagem deturpada, ou mesmo que conheça, se diz contra, e a partir daí acaba criando algumas tensões, algumas brigas nos almoços de família, nas redes sociais, enfim. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre o que foi a Revolução Russa, a implementação, né, do socialismo e como que a Rússia ela chega até esse processo. Tudo bem? Para isso, a gente vai passar por algumas etapas, tá? Então, o que vocês vão aprender nessa aula? Primeiramente, os antecedentes, o que que era a Rússia, né, antes da Revolução. Então, a gente vai chamar esse período de Rússia pré-revolucionária, né, apresentar algumas características políticas, econômicas e sociais desse período. Ah, a importância do POSDER, que é o Partido Operário Social Democrata Russo, das suas facções mencheviques e bolcheviques. O episódio conhecido como Domingo Sangrento, que para muitos é um processo já revolucionário, que deu os primeiros passos para a Revolução de 1917. A entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que foi catastrófica, e as revoluções em si. Nós tivemos duas revoluções no ano de 17, a de fevereiro e a de outubro. Então, a gente vou explicar para vocês aí como que se deu esses acontecimentos. Após essas revoluções, uma guerra civil de 1918 e 1921, que trouxe algumas consequências, né, para o processo. E o que a Revolução Russa ela significa para o mundo, né? Como eu disse já de início, né? Ela é vista com paixão e ódio. Então a gente vai entender os motivos para isso. Tudo bem? Então espero que vocês curtam a videoaula. Eu vou procurar ser mais sucinto, né? No nosso último conteúdo eu fiz 3 videoaulas sobre a Primeira Guerra Mundial. É, em média 30 a 35 minutos cada um, então talvez tenha ficado um pouco cansativo. Dessa vez eu pretendo fazer apenas uma videoaula e no máximo, né, chegar aos 35 minutos. Então vamos lá. Bom, a Revolução Russa, ela é considerada um modelo clássico de revolução proletária, ou seja, de revolução de trabalhadores. É quando os trabalhadores se organizam para mudar de uma forma abrupta, de uma forma radical, o que estava posto, tá? Então, a ideia da Revolução Russa, principalmente do mês de outubro, é que os trabalhadores chegaram ao poder, eles de certa forma conseguiram subverter a ordem antiga, que era o absolutismo do czarismo, e implementar um novo modelo econômico, uma nova ideologia, um novo modelo político, que é o socialismo. E nessa ideia de socialismo, os trabalhadores estão no comando. São os trabalhadores que organizam o setor produtivo, organizam a economia, organizam todas as tarefas burocráticas do Estado, as questões políticas, enfim, são os trabalhadores que governam, tá? E a partir daí
todos os resultados da sua produtividade, de certa forma, são divididos para os trabalhadores. Então não se pensa no lucro como no capitalismo. Então no capitalismo você tem lá uma empresa, existe o dono, ele contrata pessoas, essas pessoas oferecem a sua mão de obra, a sua força de trabalho, recebem algo em troca por isso, que é o salário, só que eles produzem muito. E a partir dessa produção, o excedente, tirando o seu salário e custo de produção, o que sobra é repassado para o dono da empresa. E isso nós chamamos de lucro, né? Então, na Revolução Russa, num modelo socialista, a ideia é que não haja o lucro, que haja receitas que sejam maiores do que os custos de produção e aquilo que sobrar é dividido entre os trabalhadores. Então vamos entender como é que a Rússia chega a todo esse processo revolucionário. Vamos lá entender o que era a Rússia antes da Revolução, ou seja, a Rússia pré-revolucionária, seus antecedentes. Primeiramente, a Rússia era um império comandado pelo czar, então era um império czarista, né? Czarista, o czar, a palavra czar vem de César, lá dos imperadores romanos. Então, a Rússia ainda era uma monarquia, né, absolutista, podemos dizer assim, com um sistema autocrata, em que praticamente o czar tinha plenos poderes. Aquela ideia que nós conhecemos como três poderes, executivo, legislativo e judiciário, na Rússia imperial czarista, todos esses poderes estavam concentrados nas mãos de uma única pessoa, que no caso era o czar. Nesta época, o czar Nicolau II Romanov, tá? Ele era da família Romanov. Então, em um sistema imperial czarista ou absolutista, o poder é passado de geração em geração. E no caso ali, se tudo tivesse dado certo para o czar, ele teria passado o poder para um parente mais próximo, no caso, o seu filho. Só que a gente vai ver que as circunstâncias e o processo não permitiu que isso acontecesse, né? O czar vai ser destituído, ele vai ser obrigado a abdicar, a abrir mão dos seus poderes, mas isso é tema para mais para frente, tá? Economicamente, o país era baseado numa economia agrária. O que isso significa? Que praticamente todo o setor produtivo, ou a maior parte do setor produtivo, era do setor agrícola, plantação, né? Produtos alimentícios principalmente. E boa parte da população vivia no campo, né? Então, a maior parte da população russa era camponesa, e pior, muitos ainda viviam no regime de servidão, né? Aquela dependência da terra, como era o sistema feudal, de muito tempo antes. Então, para vocês perceberem como a Rússia, mesmo sendo um grande país, ser considerada uma potência na Europa já no século XIX, ainda era um país atrasado em relação à sua economia. Né? Quem abaixo do czar que tinha mais poder? A nobreza. Mas quem eram os nobres? Eles eram chamados de boiardos, que era a nobreza russa. Né? Por que eles eram nobres? Porque eles possuíam terras. Então, se a economia é agrária, né, se eles vivem da agricultura, quem tem terra, quem tem muita terra, é que acaba tirando proveito e tendo um status econômico, até mesmo um status de poder muito grande. A Rússia, né, como a gente sabe, se tratando de uma economia agrária, seu processo de industrialização se deu muito tardiamente. Então, enquanto a Alemanha, a Grã-Bretanha, a França, até mesmo os Estados Unidos já estavam num estágio industrial muito elevado, né? Já tinham passado lá pelos seus processos de revolução industrial, a Rússia ainda estava dando seus primeiros passos. E há uma peculiaridade nisso, porque não havia uma burguesia, ou se havia uma burguesia na Rússia, eles não investiram na industrialização.
Quem é que vai investir nas indústrias na Rússia? Exatamente capital estrangeiro. Então são pessoas que têm grana, ingleses, franceses, alemães, americanos, que têm dinheiro e vão construir as primeiras indústrias na Rússia. Então, as indústrias na Rússia não são utilizadas, na maior parte, capital interno, mas sim capital estrangeiro, dinheiro que vem de outros países. Ok? Então, como eles estavam ainda dando seus primeiros passos para o processo industrial, as áreas urbanas russas eram muito pequenas, né? Não existia uma população tão grande nas cidades urbanas. Já em contrapartida, nas áreas rurais havia uma população muito grande. Durante esse período também da Rússia pré-revolucionária, é importante a gente relatar, constatar que haviam muitos gastos com guerras. Então a Rússia se envolveu em alguns conflitos, principalmente em 1904 e 1905 contra o Japão, em que esses dois países tinham interesse em uma região da China, a Manchúria, e a Rússia despendiou muitos recursos, né? Ela teve que usar muitos recursos da sua economia para financiar a guerra, financiar a logística de soldados, movimentação, e para piorar, eles perderam a guerra. Então, usaram muita grana, a população praticamente ficou à míngua, e mesmo assim o grande exército russo, né, porque era muito maior do que os japoneses, do exército japonês, acabaram ainda levando uma surra dos orientais, dos japoneses. E, como a gente sabe, também entraram em guerra durante os conflitos de 1914, a Primeira Guerra Mundial, e que também foi um grande desastre em número de mortes, em batalhas, estratégias de batalhas que não deram certo, usaram muitos recursos também econômicos, e aí o czar foi tendo sérios problemas. Diante de toda essa situação, surgem revoltas, né? Então, é, existem revoltas dos trabalhadores urbanos, dos camponeses, diante de todo esse atraso econômico, de fome, de altos impostos, que não eram revertidos para esses trabalhadores, né? Na verdade, viver na Rússia nesse período era ou você era czar ou era boiardo para ter uma vida boa, ou então a sua vida seria muito difícil. Bom, diante desse cenário desfavorável, é, muitos russos, muitas pessoas que viviam ali na Rússia, não ficaram de braços cruzados esperando que as coisas se modificassem naturalmente. Então, muitos intelectuais, operários, camponeses, os poucos camponeses instruídos, se mobilizaram. E começaram a formar organizações, partidos, alguns partidos clandestinos, e é importante falar de uma dessas organizações, que é o POSDER, tá? POSDR, o POSDER, Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido, ele tinha alguns ideais marxistas, né? É, ideias do filósofo Karl Marx, um alemão. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre ele. E, enfim, então ele tinha ali ideias marxistas. E dentro do POSDER existiam duas facções, né? Os mencheviques e os bolcheviques. Ambos não gostavam do sistema czarista. Ambos não odiavam praticamente o czar, né? E o que estava acontecendo com a Rússia até aquele momento. Só que essas duas facções, eles tinham ideias diferentes de como organizar um processo revolucionário e organizar uma Rússia pós-revolução. Então vamos entender. Os mencheviques, que em russo significa minoria, tinha como os seus principais líderes o Martov e o Plekhanov. Eles eram tidos como marxistas mais moderados e até vistos como marxistas ortodoxos. Por quê? Eles tinham uma visão das ideias de Marx de que para chegar ao socialismo, às ideias socialistas, a um Estado socialista, eles deveriam passar
por etapas. Então, eles ainda estavam na primeira etapa, que era um modelo agrário quase feudal com uma monarquia absolutista. Então, qual que era a ideia do Martov, do Plekhanov e dos mencheviques? Eu deixei um resuminho aqui só para vocês acompanharem. Então, eles estavam no czarismo. Eles precisavam ainda passar por um processo de industrialização. Então, os núcleos urbanos, as cidades russas urbanas ainda iam crescer, teriam muitas indústrias. Os trabalhadores que estavam no campo, eles iam migrar do campo para a cidade para se transformar em operários urbanos, né, trabalhadores urbanos. A partir daí, eles iriam perceber todas as contradições e a exploração que o capitalismo aplica a essas pessoas. Então, com o passar do tempo, eles teriam uma consciência de classe, eles conseguiriam perceber, né, todo aquele modelo de exploração e eles fariam uma revolução socialista. Ou seja, a ideia do Martov e do Plekhanov e dos mencheviques era de etapas, até chegar ao socialismo. Porém, os bolcheviques eles vão pensar de uma forma totalmente diferente. Bolcheviques em russo significa maioria, seu principal líder era o Lenin e as suas ideias na época eram consideradas radicais. Primeiro porque eles não acreditavam nessa ideia de etapas da história para chegar a determinado fim. Né? Para o Lenin e os bolcheviques, a primeira coisa que eles tinham que fazer é tirar o czar do poder. E depois que tirasse o czar do poder, simplesmente com a união de intelectuais, com a união dos operários, dos poucos operários urbanos que tinham e da massa camponesa, que era a maioria, todos eles conseguiriam fazer uma revolução e implementar um Estado socialista em que os trabalhadores dominariam, né, controlariam os meios de produção, controlariam a política e todas as ações para um crescimento da Rússia. Então, dentro do Posner, nós temos dois grupos. Os mencheviques, minorias, que acreditavam lá numa história etapista até chegar na Revolução Socialista, e os bolcheviques, que eram a maioria, liderados por Lenin, que acreditavam que aquela ideia de etapas era conversa fiada. Então, o negócio é tirar o czar e vamos para o enfrentamento. Vamos fazer a revolução já imediata, unindo forças. Então, vai unir força do camponês, do operário, dos intelectuais, para já implementar um Estado socialista. Tá? Essas são as diferenças entre esses dois grupos. E é importante que vocês guardem as características desses dois grupos, porque são esses caras que vão fazer a revolução lá na frente. A gente está falando ainda aqui, ó, no começo do século, 1905, 1906. Esses caras vão fazer a revolução lá em 1917, tá certo? Bom, diante de toda essa convulsão social, de todos esses problemas, eu disse que haviam manifestações, haviam revoltas, e uma revolta, ela se tornou um marco muito importante dentro desses processos revolucionários. E aconteceu no ano de 1905 e ficou conhecido como Domingo Sangrento. Bom, em 22 de janeiro de 1905, uma série de populares, né, se organizaram para uma manifestação pacífica. E a ideia era levar uma petição para o czar. Né? Então, essa petição envolvia questões para melhoria de vida, enfim, algo que todas as pessoas, todo cidadão tem direito a fazer. Né? Então, se reuniram milhares de pessoas que foram marchando, cantando, na maioria das vezes, canções patrióticas, inclusive canções que elevavam moral, que engrandeciam o czar. Mas essa manifestação ela não foi bem vista. Né? Tanto é que quando eles estavam se aproximando ao Palácio de Inverno, que era a moradia lá, a estadia do czar, a guarda real os recebeu a bala. Então, infelizmente, né, nós temos ali naquele episódio dezenas de mortos e centenas de feridos. Diante de toda essa situação pavorosa e violenta, a popularidade do czar foi abaixo.
né? O czar, que tinha lá os seus erros, mas ainda assim era respeitado por boa parte da sociedade russa, viu a sua popularidade ir abaixo. E diante dessa situação, ele tinha que tomar algumas providências, né, para restabelecer a ordem e, principalmente, ter novamente o respeito e o amor dos seus súditos. Então, diante de toda a instabilidade política, diante de toda a instabilidade econômica, ele vai fazer a convocação da Duma. A Duma é um parlamento histórico russo, né, onde alguns deputados são conclamados, né, são convocados a participarem das discussões no legislativo, ou seja, na criação das leis. Então, a criação da Duma, desculpe, a criação não, mas a convocação da Duma, ela foi importante para amenizar os ânimos dos populares, né, dos manifestantes. Não é que o czar ele queria agora abrir a Rússia para um ambiente mais democrático. Ele simplesmente queria amenizar os ânimos mesmo, né? Ele viu que a chapa estava esquentando por lado dele, ele queria dar uma esfriada ali na situação e convocou a Duma. E diante dessa situação, muitos operários, muitos grupos ligados até mesmo ao Posder, não viam com bons olhos, né, essas ideias, essas ações do czar. Então, por si próprio, eles vão criando ali instituições também para lutar pelos seus direitos. Então é nesse período que os sovietes ganham força, né? O que são os sovietes? Eram conselhos de trabalhadores que se organizavam para discussões políticas, discussões do seu dia a dia de trabalho, como se fosse um sindicato, né? E essas organizações, elas tinham ali como prerrogativa lutar pelos direitos dos trabalhadores. Então, os sovietes, é importante que vocês guardem também quem são os sovietes, porque eles vão ter um papel importantíssimo lá no processo revolucionário. Bem, avançando um pouco em relação ao rumo da história aqui, saindo de 1905, nós já vamos para 1914, que é o ano em que inicia a Primeira Guerra Mundial. E a gente sabe que o Império Russo ele participou da Primeira Guerra Mundial do lado dos franceses, os britânicos, e contra o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Então, no primeiro momento, quando a Rússia entra em guerra contra o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, até que houve uma certa comoção social, um apoio populacional à entrada dos russos ali para defender seu território, sua honra, enfim, aquelas ideias nacionalistas. Porém, assim como na guerra contra o Japão, o valor, né, o alto valor de recursos utilizados para financiamento da guerra acabou comprometendo a economia russa, as populações, né, as famílias russas começaram a ter muita dificuldade, e diante já das primeiras derrotas, né, de batalhas fracassadas contra principalmente os alemães, a opinião pública já começa a olhar meio estranho para as ações do czar. Então, a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi desastrosa, né? Porque eles praticamente tiveram derrotas acachapantes, né? Derrotas vergonhosas, humilhantes diante dos alemães. Gastaram muita grana, né? Que poderia ser usado para acabar com a fome, por exemplo, lá da população camponesa. E muitas famílias viam que seus soldados, os pais de família, né, seus familiares, acabavam mortos no campo de batalha, porque em número de mortos, a Rússia só perde para os alemães, né? Foi o segundo país, né, que perdeu mais combatentes durante os conflitos. Então, a entrada da Rússia vai intensificar cada vez mais as tensões internas no país, né? Diante de todo aquele cenário desfavorável, o czar praticamente estava queimando dinheiro nos campos de batalha, né? E que não tinha resultados favoráveis, né? Muito pelo contrário.
né? Derrotas e mais derrotas nos campos de batalha. Então é neste cenário que os grupos anti-czar, que queriam uma renovação política e econômica na Rússia, começam já a se mobilizar. Eles vão aproveitar dessa instabilidade política, vão se aproveitar das mobilizações populares, da fraqueza, né, do czar, para tentar tomar o poder. E é a partir de 1917, início de 17, que nós temos os processos revolucionários na Rússia. Então é importante chamar esse processo, esse processo de revoluções, porque nós tivemos dois momentos de revolução na Rússia no ano de 1917. Então nós temos em fevereiro uma revolução, uma insurreição menchevique, e em outubro uma contraofensiva, vamos dizer assim, dos bolcheviques. Então vamos entender. Diante das instabilidades políticas, né, e econômicas, os mencheviques vão se aproveitar dessas tensões para inflamar cada vez mais a população contra o czar. E a situação da Rússia é tão grave que até grupos armados, grupos que eram fiéis ao czar, que faziam parte da guarda real do czar, ou seja, soldados, se uniram aos revolucionários. Então, em fevereiro de 1917, o czar ele é obrigado a abdicar, ou seja, a abrir mão do seu poder. Ele sai, ele não é mais o líder supremo, ele já não é mais o dirigente da Rússia, e a partir daí, né, ele vai ser deixado de lado e vai se implementar um novo governo na Rússia, né? É um governo provisório com um menchevique moderado chamado Alexander Kerensky. Então, o Kerensky vai ser o chefe de governo a partir de fevereiro de 1917. E a ideia, né, quando o czar sai, a ideia é que agora as coisas vão mudar. Então, a Rússia vai sair da guerra, a fome vai ser diminuída, o governo vai acabar com o estado de fome, né, com a miséria da Rússia. Só que não. Kerensky ele não vai atingir ou se comover com esses apelos populares, e ele não vai tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Para ele seria uma humilhação, né, diante de tudo que estava acontecendo. Então eles ainda acreditavam que a Rússia poderia sair de uma forma melhor da Primeira Guerra Mundial. Então as tropas continuam lá enfrentando alemães e austro-húngaros, e os problemas econômicos continuaram muito graves, e a fome, né, a miséria só foi aumentando. E é nesse cenário que começa já a segunda fase, ou uma revolução dentro da revolução. É quando Lenin, né, líder dos bolcheviques, que estava afastado, que estava exilado na Suíça, ele volta para a Rússia, né? Então, o Lenin ele viveu muito tempo fora da Rússia, né? Se ele voltasse, ele seria preso, até de repente morto. E agora, com um novo governo, ele podia voltar. Então, voltando, ele vai fazer a revolução dentro da revolução. Então, quando o Lenin volta, ele volta em abril, né? A revolução ela se deu em fevereiro. Em abril, Lenin volta. E aí ele volta para a Rússia com a intenção de tomar o poder. E ele praticamente organiza um documento conhecido como as Teses de Abril, e ele vai apresentar para a população, vai apresentar para os bolcheviques, vai apresentar para os intelectuais. E qual que era a ideia do Lenin? Primeiro, todo o poder deveria estar concentrado nas mãos dos trabalhadores e não dos burocratas. Quem é que administrava, quem que representava os trabalhadores nesta época na Rússia? Lembra dos sovietes? Que era um conselho de operários, um conselho de trabalhadores. Então, os sovietes que representavam os trabalhadores. Então, a ideia era todo o poder aos sovietes. Isso significa, então, que os trabalhadores deveriam estar na vanguarda, estar na liderança de um processo revolucionário socialista. Outra ideia do Lenin é a ideia de paz, pão
e terra. O que isso significa? Paz é a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, algo que mais da metade da população queria, né? Queria que a guerra terminasse logo ou que a Rússia ela saísse, mesmo tendo que fazer alguns acordos, mesmo que saísse ali de uma situação até mesmo vexatória. Então, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial é a questão da paz. Pão é acabar com a fome da população, ou seja, a grande fome que assolava a população russa deveria acabar. E terra, ou seja, a ideia de iniciar uma política de reforma agrária. O que é a reforma agrária? É acabar com aquelas grandes propriedades rurais, os grandes latifúndios, e distribuir essas terras aos camponeses, que eram as pessoas que realmente trabalhavam e que eram a grande massa russa. Então, as teses de Abril, a gente pode resumir exatamente isso, né? Todo o poder aos sovietes, ou seja, os trabalhadores na liderança do processo político, econômico, nas mudanças que a Rússia tanto precisava, e a ideia de paz, pão e terra, retirada da Rússia da Primeira Guerra, acabar com a fome e fazer a reforma agrária. Diante dessa situação, Lenin ele conquista um apoio popular, ele consegue unificar os bolcheviques e outros grupos revolucionários. Até que, em outubro, eles organizam uma grande frente e vão tomar o poder dos mencheviques, dos caras que tiraram o czar em fevereiro. Agora é a vez deles pegar o banquinho e sair fora, porque agora, né, é hora dos bolcheviques governarem. Então, os bolcheviques eles vão juntar uma força muito importante, muito poderosa, e vão conseguir tirar os mencheviques do poder. Tá? Quais são as mudanças que acontecem a partir da Revolução de Outubro? Eles realmente vão estatizar as terras, ou seja, terras da igreja principalmente, né, que pertenciam à igreja, elas vão ser retiradas da igreja e doadas aos camponeses. Terras que pertenciam à elite russa também vão ser retiradas dessas pessoas e divididas entre os camponeses. Eles vão retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, criar uma nova constituição, ou seja, a Rússia teria novas leis a partir daquele momento, e para não ter nenhum perigo da monarquia voltar ou criar uma contraofensiva para retornar ao poder, eles vão executar a família real, a família imperial, em 1919. Bem, diante de todo esse processo revolucionário, vocês podem acreditar que, de repente, agora que com a chegada dos bolcheviques no poder, com a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, uma nova constituição, a reforma agrária, a Rússia, de repente, estava passando agora por um processo de pacificação. Mas isso não ocorreu. Muito pelo contrário, ela ainda vai enfrentar uma guerra civil, pois grupos ligados à monarquia, os próprios mencheviques e alguns grupos capitalistas dentro da Rússia e fora da Rússia não estavam satisfeitos com o ocorrido, né, com a chegada dos bolcheviques ao poder. Então, os bolcheviques eles vão ainda travar uma guerra civil, né, com esses grupos. E aí nós vamos ter dois exércitos, né? O exército branco, formado pelos mencheviques, capitalistas, enfim, e o exército vermelho, liderado por Trotsky, um personagem importante dentro da revolução que vocês também vão pesquisar, junto com os sovietes para fazer frente ao exército branco. Essa guerra civil ela durou praticamente 3 anos e o exército vermelho, ou seja, os bolcheviques, saíram vitoriosos. Então, agora sim, a Rússia vai dar os primeiros passos para um processo de pacificação. Porém, né, a história da Rússia é cheia de tragédias. Em 1921, o Lenin, né, o líder da revolução, o líder dos bolcheviques, ele adoece, ele vai ficar incapacitado de governar e a gente vai ter novas tensões no ar. Mas antes disso, é importante falar que ainda durante o fim da Guerra Civil, o Lenin
ele vai implementar uma nova política econômica, conhecida como NEP. E o que, que é a NEP? É a ideia de o capitalismo voltar para a Rússia. Só que não de uma forma macro, mas de forma micro. Pequenos núcleos capitalistas. E ele dizia que era o seguinte: é melhor a gente dar um passo para trás e avançar dois do que ficar estagnado. Então a ideia da nova política econômica era voltar com o capitalismo para depois avançar para o socialismo. Então ele permitiu que algumas empresas, alguns bancos internacionais, estrangeiros, aplicassem, investissem na Rússia. Ele permitiu que pequenos negócios familiares também pudessem vender suas mercadorias, e ele intensificou a criação de cooperativas, né, de trabalhadores, grupos coletivos para fortalecer o socialismo. Nesse período também, das consequências da Revolução de Outubro, já em 1922, nós temos a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. É quando a Ucrânia, que em algum momento já fez parte da Rússia, volta a fazer parte ali do território russo, né? Então, a primeira anexação ucraniana, da Ucrânia, para formar a União Soviética. E aí, como eu disse, né, o Lenin ficou doente, ele ficou impossibilitado de governar, e em 1924 ele vem a falecer. E aí, quem é que vai assumir o controle, né, quem é que vai governar a União Soviética, liderar o processo revolucionário soviético? Surgem dois nomes: o Trotsky, né, que era o guarda ele era chefe da Guarda Vermelha, do Exército Vermelho, e o Stalin, que fez parte do secretariado geral, do comitê do secretariado geral dos bolcheviques, que também era um cargo muito importante. Só que esses caras eles tinham visões diferentes de dar prosseguimento à revolução. O Trotsky, por exemplo, ele acreditava que não podia acabar com a revolução ali. A revolução ela estava inacabada, então eles tinham que ampliar ainda os horizontes da revolução e convencer trabalhadores de outros países a fazer a revolução. Então era uma revolução permanente, fazer esse tipo de revolução na Alemanha, na Grã-Bretanha, na França, enfim. Já o Stalin não, ele acreditava que no primeiro momento ele deveria fortalecer a revolução na União Soviética para depois, se der, implementar esse processo em outros países. E aí no final dessa disputa para ver quem vai governar a União Soviética, o Stalin venceu, foi vitorioso, e aí é uma outra história, né? A história da União Soviética stalinista, ela requer, demanda mais tempo, outras aulas para a gente entender todo esse processo, ok? Então, a gente finaliza esta videoaula sobre a Revolução Russa com o significado dela para o mundo. Né? Como eu disse lá no início da aula, ela está entre o amor e o ódio. Né? Há muitas pessoas que acreditam que a Revolução Russa foi a revolução mais importante da história, porque ela deu liberdade aos trabalhadores, ela deu oportunidade aos trabalhadores de chegar ao poder. Outros acreditam que a ameaça da propriedade privada ela foi um problema muito sério, né? Porque algumas pessoas acreditam que as liberdades individuais elas foram perdidas durante o processo revolucionário, inclusive essa ideia da propriedade privada, de você não ter liberdade para empreender, de que o Estado praticamente manipula todas as situações, enfim. Então, existem essas pessoas, né, os liberais, que acreditam que a Revolução Russa foi um tiro do pé da humanidade. E existem pessoas que acreditam que a Revolução foi válida. Né? Os primeiros anos da Revolução, ela foi importante para demonstrar que o trabalhador, que o modelo capitalista de certa forma, ele acaba criando as desigualdades, que existe realmente a exploração, mas que os rumos da revolução não foram tão bons para a classe trabalhadora. Então existem essas três vertentes. Qual está certo? Não sei.
vocês, né, após a leitura dos textos que eu vou deixar disponível por meio das pesquisas que vocês vão realizar, é que vão tirar suas conclusões. Não dá para tirar conclusão de ideias superficiais. Se aprofundem no tema, façam as leituras, vejam outras videoaulas e a partir daí, na nossa próxima aula no Google Meet, a gente pode fazer essa discussão de qual é o sistema, qual é a interpretação, qual é o significado da Revolução Russa para vocês. Tá certo? Então, fiquem bem, se cuidem. Lavem as mãos, usem álcool gel. Se precisar sair, usem máscara. E até a próxima.